rapaziada, vamos hoje então para mais uma aula de filosofia. E o assunto de hoje é, sem sombra de dúvida, um dos mais interessantes a respeito de um grande filósofo, né? Segundo alguns historiadores da filosofia, o maior filósofo que a história já produziu, não só por ter desenvolvido a sua própria filosofia, não só por ter desenvolvido a sua própria escola, o liceu, né? a sua própria academia, mas principalmente porque ele foi um cara que estudou profundamente, sistematizou profundamente todos os filósofos que vieram anterior a ele. Então ele é, acima de tudo, um historiador da filosofia. Ele é o cara que esquematizou e estudou os filósofos anteriores a ele. Logo, a filosofia que ele desenvolve é embasada num estudo muito aprofundado, tá? E diferente do seu mentor, do seu professor, o Platão, onde a verdade é proveniente do mundo das ideias, né? Do mundo reflexivo, do mundo ideal, para Aristóteles, a verdade, o conhecimento, ele é proveniente da experiência, da experimentação, das sensações provenientes do mundo terreno. Tá? Vamos dar uma olhada nisso então, começando um pouco com a vida de Aristóteles, né? Ele nasceu lá no norte da Grécia, numa região chamada, muito próximo da Macedônia, Estagira, colônia grega da Macedônia, lá no norte. Tá? Foi aluno de Platão por 20 anos, ele entrou na academia de Platão aos 18, tá? E só saiu com a morte do Platão, ou seja, ficou ao todo 20 anos como aluno, né? Sendo tutelado pelo Platão. Então dá para perceber que o professor dele não foi pouca coisa, né? Viveu na corte de Filipe II da Macedônia, o pai do Alexandre o Grande, tá? Ajudava ali, inclusive, com sugestões, apoiando a política local. Foi o mentor pessoal de Alexandre o Grande, o filho do Filipe II da Macedônia, né, que vai fazer aquelas grandes conquistas no período helenístico da Grécia Antiga. O Alexandre o Grande conquistou um território que vai da Grécia, ou seja, a Península Balcânica, até o rio Indus, na Índia, um território vasto, gigantesco, né? Conquistou a Mesopotâmia, conquistou o Egito, conquistou o Império Persa, e o professor pessoal, né, o mentor pessoal desse cara, chamado Alexandre o Grande, foi o nosso filósofo de hoje, o Aristóteles. Inclusive, nessas viagens ao Oriente para conquistar o Império Persa que o Alexandre fazia, nessas incursões militares, né, essas expedições militares que ele fazia no Oriente, ele acabava pegando algumas plantas orientais, alguns animais orientais, que eram para eles exóticos, para os gregos eram exóticos, e ele acabava enviando para a Grécia, né, fazendo uma homenagem ao Aristóteles, que acabava recebendo essas plantas e esses animais para que ele possa então desenvolver a sua ciência, a sua filosofia. Tá? Gostava de ensinar os alunos em grandes caminhadas, tá? Assim como o Sócrates também fazia o mesmo, e morreu aos 62 anos de idade. O que é uma questão interessante, porque era muito difícil os gregos, durante a antiguidade, né? Estou falando aí do século IV a.C., chegarem a esta idade, né? O índice de morte antes dos 60 anos de idade era muito grande, né? A perspectiva de vida era muito baixa. Então, vamos sair da vida, vamos para as principais características. Como eu já disse para vocês, segundo alguns historiadores da filosofia, o maior filósofo que a humanidade já produziu, né? Não só por ter esquematizado e estudado profundamente todos os filósofos anteriores, mas também pelo desenvolvimento da sua própria teoria filosófica. Tá? É o primeiro historiador da filosofia. Muito do que se sabe dos primeiros filósofos gregos já possui uma certa interpretação do gênio. Então a gente tem que perceber que muitos desses filósofos antes ou anteriores ao Aristóteles não escreviam, né? Ou desenvolviam só a sua filosofia através da oralidade, e coube ao Aristóteles transmitir via escrita parte desses conhecimentos e desses estudos desenvolvidos na antiguidade. Tá? Então, muito que se sabe hoje das filosofias antes de Aristóteles, elas são provenientes da leitura e da interpretação do próprio Aristóteles. Tá? Resgata o realismo como método de conhecimento, onde o mundo sensitivo, o mundo da experimentação, das sensações, passa a ser a base do conhecimento, né? E contradizendo o seu professor, o Platão.
Então, isso para mim é o mais interessante, né? Ele vem de uma linha onde o conhecimento é proveniente do mundo ideal, né? Do mundo racional exclusivamente, e ele vai enfrentar a filosofia do seu mestre, do seu professor, trazendo à toa uma filosofia baseada na prática, ou seja, no conhecimento empírico. Perfeito? Convicção metafísica. O que importa com o fim da ação filosófica não são as coisas sensíveis, nem a forma como as percebemos pela razão. Então, o que importa na ação filosófica não é a coisa sensível pela coisa sensível, o objeto pelo objeto, nem a forma como a racionalidade observa o objeto ou abstrai o objeto, né? Mas a ação da razão para capturar a essência das coisas. Ou seja, a razão ela deve capturar a funcionabilidade das coisas, a finalidade das coisas. Então ele vai trazer aqui um caráter de finalidade, ou seja, de de entregar uma função, né, para o estudo da filosofia, principalmente o estudo prático da filosofia, mas a ação da razão para capturar a essência das coisas. Então, ele vai dizer que a verdade é proveniente do mundo real, do mundo sensitivo, sim, mas ele não deixa de lado a racionalidade. Ele não descarta a racionalidade como um elemento importante. Ele vai dizer que o conhecimento nasce quando a racionalidade absorve o conhecimento a partir do mundo sensitivo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um celular, né, e o que eu estou fazendo? Eu estou vendo que o meu celular tem uma cor, tem uma textura. Então, quando a minha racionalidade, né, abstrai os elementos físicos reais, aqui está a produção do conhecimento filosófico. Então, na realidade, não é nem só a razão e nem só a coisa, o objeto, o mundo sensitivo, mas é a relação que se estabelece entre a razão e o objeto. Perfeito? É a abstração pela razão, né, daqueles elementos cotidianos, daqueles elementos físicos, daqueles elementos que são parte de uma experimentação. Então ele é diferente do Platão basicamente por causa disso. Tá? Não via a realidade matematicamente como mentor. Então, aqui nós temos uma ideia do Platão, né, onde ele vai ver que a realidade ela pode ser expressa pela linguagem da matemática. Ou a realidade ela pode ser reconhecida pela linguagem da matemática. A matemática teria vindo do mundo ideal e seria a fórmula de interpretarmos as coisas, tá? E aí a parte que eu gosto do Aristóteles, né? Eu sou bem da humanas. Então, quando diz que ele não gostava da matemática, o que ele deixa a matemática um pouco de lado, e isso me satisfaz de alguma forma, né? Eu acho que um pouco por causa da minha dificuldade que eu tinha em matemática no ensino médio. As coisas sensíveis não eram apenas cópias imperfeitas do mundo ideal, como pensava o seu tutor, o seu professor Platão. Platão acreditava nisso, que tudo que há na Terra é uma cópia imperfeita daquilo que há no mundo ideal, que seria a perfeição da coisa que há na Terra. Partindo das coisas concretas, é que racionalmente construímos visões certas sobre a realidade. Ou seja, é partindo das coisas concretas, ou seja, a realidade, a verdade, o conhecimento, a episteme, ela é proveniente da coisa concreta. Mas não da coisa concreta pela coisa concreta isolada. É preciso que a racionalidade possa compreender o objeto. É preciso que a realidade possa compreender a coisa concreta. Então, a racionalidade, ela precisa compreender o concreto. A racionalidade do mundo ideal platônico precisa compreender a coisa física, a coisa que está, os elementos que fazem parte do mundo real, do mundo sensitivo. Perfeito? Para chegar em uma visão racional das coisas, era preciso partir das próprias coisas. Então, o conhecimento ele é proveniente das coisas. Mas quem vai desenvolver esse conhecimento, quem vai aprimorar esse conhecimento é a racionalidade. Mas a verdade ela é proveniente do mundo real, descrevendo-as, explicando-as e classificando-as. Então ele é um tarado classificador. Ele vai dizer que todas as coisas na Terra podem ser classificadas, podem ser analisadas, podem ser descritas. Então, por exemplo, nesse processo de classificação de todas as coisas que estão na Terra, ele consegue extrair conhecimento. Eu posso, por exemplo, classificar os livros do maior para o menor,
do melhor para o pior. Né? Então, quando eu começo a classificar todas as coisas, eu estou compreendendo as coisas como elas são, e disso, né, o meu cérebro, a minha razão está abstraindo, né, essa sistematização das coisas reais, dos objetos físicos. E quando a mente abstrai a classificação, ela chega até o conhecimento. Tá? Mas é importante lembrar que a verdade e o conhecimento são provenientes do mundo material, né? E a racionalização, a abstração feita pela racionalidade, tá? Essa aqui, então, uma imagem que nós já trabalhamos em aula, né? É de um pintor renascentista chamado Rafael Sanzio, onde ele vai pintar aí a escola de Atenas. E no centro do quadro, eu fiz um recorte para vocês, nós encontramos mais velho, apontando para o céu, ou seja, a verdade, o mundo ideal, o Platão. E mais novo, o aluno, né, o Aristóteles, 20 anos como aluno de Platão, com as mãos estendidas em direção à Terra, dizendo que não, a realidade vem das coisas terrenas, das experimentações, das classificações, das análises via razão que se faz aqui na Terra. A realidade está nas coisas mesmas e não além delas. Então, diferente do Platão, onde a realidade vem além das coisas, ou seja, vem dos céus, né, vem do mundo ideal, para Aristóteles não. A realidade vem das próprias coisas que compõem o globo, que compõem a humanidade. Tá? Então, a realidade a realidade está nas coisas mesmas, ou seja, nas próprias coisas que estão na Terra, e não além delas, ou seja, não no mundo ideal, como pensava Platão. Obsessão classificadora. Então, se eu estou dizendo para vocês que o cara precisa classificar tudo, né, analisar tudo que tem na Terra, ele precisa fazer esse processo de classificação. Então, ele é um tarado classificador, ele tem uma obsessão classificadora. Todas as coisas podem ser organizadas e classificadas, da simples para o complexo, do maior para o menor. Ao observar essas classificações, as reações e as movimentações, eu consigo perceber conhecimento, eu consigo, né, analisar padrões e disso extrair conhecimento. Tá? É muito parecido com aquilo que aconteceu, por exemplo, gente, lá no período pré-histórico, um evento que vai separar o período paleolítico, que é o mais antigo, do período neolítico, que é o período mais novo. Tá? Bom, qual que é o evento que separa o paleo do neolítico? É o que nós chamamos de revolução agrícola. É o ser humano, há em torno de 10 mil anos atrás, desenvolvendo e descobrindo a agricultura. Como que os primeiros hominídeos, né? Como é que os primeiros homens e mulheres pré-históricas descobriram e inventaram a agricultura? Basicamente observando a natureza. Ao observar que uma semente cai no solo úmida, ela vai fazer brotar uma semente. E que eu não preciso ficar procurando essa semente no globo, que eu posso produzir essa semente. Então, é desta forma que Aristóteles acredita que nasce o conhecimento e a verdade universal, através da experimentação e da observação, compreendendo as leis e as regras que regem o planeta. Perfeito? Então percebam que ele é o cara da biologia, ele é o cara da ciência prática. Tá? E depois na modernidade a gente vai viver, né, no período da modernidade, da Idade Moderna, a gente vai ver que basicamente quem desenvolve a ideia dele é o Francis Bacon, tá? Que é o cara do empirismo. Compreender o mundo racionalmente na sua diversidade. Que as coisas possuem graus distintos de qualidade e de finalidade. Novamente, falando aqui em finalidade, ou seja, uma função. Tá? É o que a gente chama de filosofia utilitarista. Eu preciso dar uma utilidade para essa filosofia. Tá? E para terminarmos, né, seria então a prática, o sensitivo, como a base para a análise racional. Então, novamente repetindo, que a relação entre a prática e a racionalidade, ela é fundamental. Afinal de contas, ninguém nasce com uma racionalidade plena, né? A gente vai desenvolvendo com o tempo esta racionalidade a partir das nossas experimentações, das nossas leituras e dos nossos estudos. Tá? Continuando aqui, gente, vamos trabalhar diferente de Platão. Aristóteles se diferencia de Platão em 3 aspectos. Tá? O abandono do componente místico-religioso e escatológico, ou seja, que projeta um fim.
O fim seria o mundo ideal para Platão. Como o Aristóteles ele descarta o mundo ideal, ele não vê uma finalidade, tá? Ele não vê um fim para a sociedade. O escasso interesse pelas ciências matemáticas, e aí repetindo, né, a Suzy vai ficar brava comigo, método sistemático em vez do dialético dialogado. Enquanto o Sócrates e o Platão tinham esse método dialético, né, de discutir as contraposições, o cara tem uma ideia, o outro tem uma outra ideia, e eles vão embater essas ideias por um diálogo. Não. O método dele é o sistematizador, né? É o classificador, é o meu Deus, fiquei com dificuldade de falar essa palavra. É hierarquizador, tá? Então tudo pode ser hierarquizado, tudo pode ser sistematizado. E é a partir disso que eu extraio o conhecimento. A ciência, segundo Aristóteles, pode ser dividida em 3 ramos científicos. A ciência teorética, que seria a ciência mais platônica, que procura um saber pelo saber, né? O pensamento pelo pensamento, metafísico, ou seja, está além da física, está além do mundo palpável, em que incorpora também a psicologia e a matemática. Tá? A ciência prática, que usam o saber como a finalidade da finalidade da perfeição moral, ou seja, do aperfeiçoar da moral. Então, eu tenho um conhecimento teórico e eu uso ela para ter uma prática humana mais moral, mais justa. Aqui seriam as ciências práticas, o que a gente chama de ética aristotélica. Perfeito? Então vamos lá, ética aristotélica é usar a razão para a vida política, para a vida no convívio com outras pessoas. O que dita o meu comportamento humano é a minha razão. Se o meu comportamento humano é baseado na racionalidade, o meu comportamento ele é virtuoso e ele é ético. Tá? Agora, se o meu comportamento não é baseado na razão e no aprimorar da razão, ele pode ser imoral. Tá? E a ciência poética ou produtiva, que visa a fabricação de utensílios, de objetos. Então, olhem só, gente, a química, a física, a biologia são todas ciências poéticas ou produtivas, porque elas sempre vão fazer gerar algo físico. Né? Por exemplo, pega a engenharia, um carro é um utensílio que facilita a vida de muita gente. Né? Um caminhão, uma máquina agrícola. Então, essa ciência que produz instrumentos seria uma ciência poética ou produtiva. Perfeito? E a alma? A alma seria o que determinava essa natureza dos seres. Ou seja, qual que é a função das coisas? Qual que é a finalidade das coisas? Qual é a função utilitária das coisas? Né? Aqui está a alma. Então, vamos dar uma olhada. A alma, tudo teria uma alma. Então, existem níveis de alma. Aqui a gente pode perceber, galera, um pouco sobre esse caráter sistematizador, né? Essa obsessão de sistematizar. Até a alma foi sistematizada. Tá? Então, a alma da pedra é uma alma. A alma do cachorro é uma outra alma. A alma do ser humano é outra alma. Agora, o que faz da alma de cada um ser a alma de cada um é a sua função na Terra. Tá? Então, algumas almas com graus diferentes. A alma do vegetal é superior à alma do inorgânico. Já a alma do homem é a alma mais superior. Por quê? Porque é a alma que tem como finalidade a racionalidade, a capacidade de raciocinar. Então, a alma humana, né, a alma do homem seria a alma superior devido a esse elemento, a racionalidade. E aí a ideia de que o homem é um animal racional, ela é própria, né, do Aristóteles nessa quesito a alma. A alma celeste é destituída de matéria, sem capacidade de sofrer mudanças. Esta alma celeste, né, ainda superior à alma humana, seria Deus, ou seria aquilo que se aproxima de Deus, o mundo das ideias no Platão. Alma vegetativa, os vegetais que podem apenas reproduzir-se e crescer, terão a alma adequada a essas faculdades, ou seja, a função dela na Terra. Então, a alma ela está ligada com a função, a utilidade. A alma do vegetal, das plantas, corresponde com a sua função, né? Aquilo que ela tem capacidade de fazer.
A alma sensitiva, os animais têm também percepção do mundo e capacidade de movimento, serem igualmente dotados de uma alma sensitiva. Já a alma dos animais é uma alma apropriada a um ser que tem a qualidade de movimento, a qualidade sensitiva. Tá? Então, a alma ela é adequada. Então, assim como os seres e as suas funções, as almas também são estabelecidas. E a alma racional, a alma dos seres humanos, que também tem a faculdade de raciocinar, serão providos, além de alma vegetativa, de alma sensitiva e também de uma alma racional. É como se tivesse, né, as três almas em uma só pessoa. E Deus? Ser que é espírito, ou seja, não tem matéria, não possui matéria, não tem movimento, né? Seria aqui o Parmênides, né? O não movimento, em contraposição ao movimento do Heráclito, é ato puro, sem potencialidade. Por que não tem potencialidade? Porque é o que é, tá? E é contemplação de si mesmo, ou seja, Deus vive da contemplação de si mesmo, ele basta em si mesmo, tá? E a ética, isso para mim é o mais importante, é a ética aristotélica e o equilíbrio aristotélico, tá? Não há nada no pensamento que antes não estivesse nos sentidos. Vou repetir, não há nada no pensamento que antes não estivesse nos sentidos. Aqui está a contradição com o seu mestre Platão, né? Então, nada está no pensamento se antes não estiver na prática cotidiana, nos sentimentos, na experiência, na observação. Pensamento motor do conhecimento. Então, o pensamento racional é como o motor que gera o conhecimento, que gera episteme. Captado das coisas, sua forma genérica e abstraindo sua essência. Então, essa é a função da razão. Captar das coisas terrenas, das coisas sensíveis, uma forma genérica e um sentido de abstração, ou seja, uma função. Tá? Então, esta é o que ele chama de fantasia. É a capacidade da razão de absorver os elementos terrenos, os elementos sensitivos, os objetos, né, que têm cor, que têm textura, né, que têm tamanho. O caminho do conhecimento é a percepção, ou seja, a percepção exercida pela razão ao observar, né, ou ao racionalizar a observação terrena, a leitura racional das coisas. Leitura racional do comportamento humano delimita o descrever e descrever... Leitura racional do comportamento humano, delimitar e descrever os critérios de avaliação do comportamento humano. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa bem interessante, gente. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Perfeito? Como que eu posso ter um comportamento que é ético na minha decisão? Quando os critérios de avaliação são tomados pela razão. Então, a minha decisão, se eu vou fazer A ou se eu vou fazer B no meu comportamento, eu preciso tomar essa decisão embasado em razão. Porque se eu tomar essa decisão embasado em emoção, em paixão, eu vou cagar fora do pinico, eu vou fazer coisa errada. Então, o único critério de avaliação do nosso comportamento, né, o que a gente deve utilizar no nosso comportamento, devo fazer isso, devo não fazer aquilo, o único critério de avaliação é a racionalidade. E o fruto desse comportamento seria a ética. O que é moralmente correto? O que pode se fazer numa sociedade? O que não pode se fazer numa sociedade? Para onde devemos dirigir o nosso comportamento? Nós devemos dirigir nosso comportamento com base na racionalidade, tá? Então, a plenitude da razão é o fim, é o telos, ou a finalidade dos homens e seu comportamento, tá? Então, a plenitude da razão é a nossa finalidade, porque nós, seres humanos, somos, né, e temos algo que nada no globo terrestre tem, nada na Terra tem, nós temos algo chamado razão. Então, logo, a minha finalidade como ser humano é aprimorar esta razão, certo? Então, a plenitude, o desenvolvimento racional, o estudar 12 horas para fazer vestibular, né? O estudar para fazer um vídeo, esse aprimorar da razão seria a nossa finalidade, perfeito? Então, a finalidade dos seres humanos é o desenvolvimento da razão, é a plenitude da razão. É o estado contemplativo do pensamento, é o desenvolvimento da razão, suprimindo os instintos do corpo, ou seja, é preciso que a razão
Deixe de lado o desejo, né, de comer uma barra de chocolate inteira. Né? É preciso que a razão coloque limites nas paixões, né, naqueles desejos corporais, naqueles desejos das paixões humanas. Isso nos leva a uma elevação. Isso nos leva a uma finalidade. Esse é o nosso objetivo na Terra, tá? Segundo Aristóteles, seria a única forma de constituir felicidade na Terra. Né? É o desenvolvimento dessa plenitude da razão, é a elevação da razão e a supressão dos elementos instintivos humanos, né? Daquela coisa das emoções humanas. Aqui a gente tem uma relação muito interessante, não é muito diferente do Sócrates, não é muito diferente do Platão nesse sentido. Tá? Logo a plenitude, isto é, a beatitude, né? É praticamente um santo, né? Ou seja, o aprimorar humano é alcançada quando essa faculdade específica, a razão, né? Desenvolver-se até o limite do possível. Então, o ser humano que desenvolver razão, ele está se aproximando de Deus, ele está ficando um ser humano superior. Aristóteles vai denominar esse estado como estado de graça. Tá? Ou eudaimonia, a felicidade. O que todos nós procuramos na Terra? O que a gente faz na Terra estudando, trabalhando e fazendo as nossas coisas diárias? Segundo Aristóteles, né, o fim máximo dos seres humanos é a felicidade, é ser feliz. E só uma forma de ser feliz, desenvolvendo a racionalidade e não se tornando escravo dos desejos. Tá? Alcance desse ápice do uso da razão, a razão que conheças as coisas na sua plenitude. Uma razão que consiga compreender as coisas terrenas na sua complexidade. Vamos lá então. Comportamento ético, eudainomia ou felicidade, é condicionar o espírito para o pensamento. Tá? Menos carnal, menos corporal e mais pensamento. É preciso treinar o pensamento para desenvolver essa beatitude, né? Para ter essa plenitude da razão é preciso treinar. E, meu querido, treinar a razão não é fácil. É preciso muita leitura, é preciso muita análise, muita investigação, é preciso muito tempo, né, de estudo. É preciso agir com equilíbrio, tá? Então, esse treinar não é só estudar, mas agir com um equilíbrio, ou seja, um meio termo, tá? Será que os seres humanos conseguem viver só de razão, sem nenhuma emoção? Impossível. E o próprio Aristóteles acredita nisso. Né? Senão, eu vou para um monastério, vou virar um monge. Né? Então, as pessoas não conseguem. Então, se eu não consigo, né, deixar as paixões de lado, o que eu preciso? Eu preciso ter uma ideia de equilíbrio. Eu posso usar da emoção, mas com equilíbrio, tá? Sempre tendo como norte, como referência, a razão. Um homem virtuoso é o que age de forma a garantir a plenitude da sua razão, evitando a submeter-se às paixões, né? Evitando como é que é a palavra? Evitando as tentações da vida humana, né, da vida terrena. Né, as drogas, as doces, as mulheres, os homens, né, o sexo, ou seja, é preciso se submeter à razão, né, e deixar de lado um pouco as tentações que essas paixões corporais nos trazem. Para submeter os instintos à razão, o homem sábio deve ter equilíbrio, ou seja, utilizar um pouco de um, né, mas sempre dizendo que o outro é mais importante. Política e o bem comum. Para Aristóteles, o caminho da felicidade é um só: o exercício pleno da razão, como já foi dito anteriormente. Não há felicidade se o homem estiver fora da comunidade. Aqui tem uma questão interessante. O ser humano não é uma ilha. O ser humano não é autossuficiente. O ser humano é um ser social. É um ser que depende de outros seres da mesma espécie. Perfeito? Então a vida em comunidade é a vida que garante a felicidade de todos. Aí ele vai dizer o seguinte: quando mais uma pessoa desenvolve a razão, mais essa pessoa vai constituir uma comunidade justa. Então, qual que é a melhor comunidade? Aquela comunidade composta pelos melhores, aqueles que conseguiram aperfeiçoar
o seu conhecimento. A vida em comunidade é tão importante para o filósofo que ele acredita que a polis, a cidade-estado grega, era natural e que existia antes dos seres humanos. Então ele vai dizer que a vida em comunidade é tão importante, que a cidade-estado não é uma invenção humana, é uma invenção da natureza. E a gente sabe que isso é real, né, gente? Não que a polis é natural, mas que a gente precisa da vida em sociedade, que a gente precisa da vida comunitária. Isso se desenvolve desde a pré-história, né? Então lá os primeiros seres humanos, os hominídeos, né, os seres pré-históricos, eles só conseguiam sobreviver num planeta tão inóspito, com tantos problemas, com tantas adversidades, com ajuda mútua, né, com o trocar das funções. Ao desenvolver a racionalidade do indivíduo, estaríamos contribuindo para o aperfeiçoamento da vida em sociedade. Então, desenvolver a racionalidade individualmente seria o mesmo que desenvolver e aperfeiçoar a vida em comunidade. Tá? Aqui nós abrimos brecha para a educação, né? A educação é importante no sentido de que seres educados vão constituir uma comunidade educada. A virtude para Aristóteles é agir de modo deliberativo, ou seja, cada um toma a decisão que quer, desde que essas decisões sejam tomadas a partir da racionalidade e do desenvolvimento racional. Então, ele não vai dizer que há um padrão de comportamento, um padrão de decisão. Não, elas são variadas, né? Então, a questão do livre-arbítrio. Porém, entretanto, contudo, eu preciso que essas decisões do livre-arbítrio, essas decisões individuais, sejam tomadas baseadas em razão. Como determina o homem prudente e racional? Política e ética são intimamente associadas. Então aqui a gente tem um problema, né? Porque não é o que acontece na política brasileira, por exemplo, né, gente? Política e ética estão completamente desassociadas. E isso aqui vai de encontro, ou vai contra, né? Um grande escritor renascentista chamado Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel vai dizer, não é assim, meu querido. A política como ela é, a política na vida real, a política na prática real, não tem essa de ética e política, viu? Na vida real, a política e a ética são duas coisas separadas. O rei pode fazer o que quiser e o que for preciso para se manter no poder, inclusive coisas antiéticas ou não éticas. Então, essa aqui ideia que eu estou expondo para vocês é a ideia de Nicolau Maquiavel, o pai da política moderna, a política atual. Já Aristóteles pensava diferente de Nicolau Maquiavel, colocando política e ética de forma associada. Papel do Estado. Qual que é a função do Estado? Não é apenas garantir a segurança e a sobrevivência, mas também as condições para que cada indivíduo desenvolva, né, e se aproxime da sua felicidade, da sua razão. Então, olha só a importância que ele dá para o Estado. É diferente do Estado mínimo moderno, né? O Estado só vai cuidar da vida e da segurança, o resto é com vocês. Não, o Estado para Aristóteles tem que garantir a segurança, tem que garantir a sobrevivência, ou seja, a produção de alimentos, né, a distribuição de alimentos, mas tem que garantir que cada indivíduo possa ter uma vida feliz e possa desenvolver essa racionalidade através do equilíbrio. Assim estabeleceu uma classificação de diversas formas de Estado. Tá? O critério utilizado para classificar os Estados ou as formas de Estado, e aqui a gente vê esse caráter, né, esse caráter obsessivo pela classificação do nosso querido Aristóteles, ele vai classificar as formas de Estado que ele vê no período em que ele vive, usando um critério de telos, ou seja, da ação do Estado. O Estado preza pelo bem comum, ou seja, preza pelo bem viver da comunidade, e esse Estado é o ideal. Agora, o Estado preza pelo bem de um ou de alguns, não é um bom Estado. É uma oligarquia, é uma tirania. Vamos dar uma olhada nisso? Olhem só então. Se os fins são alterados e a busca do bem comum se desvirtuar, surgem tiranias, oligarquias ou regimes mentirosos, regimes demagógicos, perfeito? Então, se o fim, o telos, né, é buscar o bem comum, é desenvolver aquilo que é para todos, quando eu altero esta lógica, esse objetivo, eu vou viver um estado que é negativo, que é ruim, que é péssimo, a tirania e a oligarquia, tá? Então, se os fins são alterados e a busca do bem comum se desvirtua, ou seja, eu deixo de buscar o bem de todos para buscar o meu bem ou o bem de alguém, eu estou indo para um lado que o Estado não deve ir.
Tá? O que leva o governo a se desviar do bem comum? O que leva um Estado a roubar para alguns e não governar para todos? A perda de equilíbrio entre a razão e a paixão. Então quer dizer que quando o político bota o dinheiro no bolso, ele não está agindo com a razão, mas ele está agindo com a emoção. Ele quer ser rico e desfrutar de todos os elementos que a riqueza traz. Então ele está roubando de todos porque ele faz isso por paixão. Ele quer desfrutar do luxo, quer desfrutar de uma vida, né, e de coisas que vêm junto com a riqueza. Tá? Então, quando quebra-se esse equilíbrio entre paixão e razão, aqui está então se cometendo então um desvio, ou sendo um governo horroroso. O comando da comunidade não deve estar ao bel prazer das pessoas, mas submetido ao poder da lei, ao poder de uma constituição que organize a comunidade. Então aqui a gente já vê um filósofo grego, né, século IV a.C., combatendo as ideias absolutistas que vão vir posteriormente, lá na modernidade, né? Não é o bel prazer de um indivíduo que vai comandar o Estado, mas um conjunto de leis estabelecidas pela comunidade. Né? É uma forma de garantir que um governante não tome decisões embasadas na paixão e que tome decisões apenas embasadas na razão. Essa é a função da lei. Garantir o equilíbrio entre razão e paixão, mais voltada para a razão e menos voltada para a paixão. E apesar de tudo isso, Aristóteles defendia a escravidão, porque os seres humanos também podem ser classificados em... Né? E quando eu classifico seres humanos, eu estou classificando que alguns vieram ao mundo para serem escravos e outros para não serem escravos. Certo? Pessoal, foi um prazer trabalhar com vocês. Espero que tenham gostado do nosso Aristóteles. Grande abraço.